Olá a todos, eu sou o Caio e o que eu vou tratar aqui se trata de um ponto que é importante, seja para quem estuda filosofia ou para quem estuda ciências humanas, de modo geral, que é a importância de você saber línguas estrangeiras. O que eu vou tratar aqui nesse vídeo é a respeito do porquê que isso é útil e é necessário, frisando mais especificamente para o campo da filosofia, que é a minha graduação. Vamos lá. A importância de você saber línguas estrangeiras se dá por dois motivos básicos. O primeiro é que são áreas que lidam com textos, então é importante que você em algum momento tenha contato com o texto na língua original. Isso leva ao segundo motivo, que é mesmo que aquele texto tenha tradução, nem sempre você vai encontrar boas traduções, ou então tenha outros textos complementares relacionados que não vão estar traduzidos em português, que portanto aquela língua vai se fazer necessário você ter contato para poder ler e se debruçar sobre o assunto. Mas podem estar perguntando a respeito da tradução. Sim. E alguém pode estar se perguntando a respeito da tradução. Sim. As traduções, por melhores que elas sejam, elas nem sempre elas preservam a mensagem original transmitida naquela língua. Por quê? Porque cada língua ela tem uma lógica gramatical, as palavras elas possuem significados que se perdem com cognatos de quaisquer outras línguas quando traduzidas. Então, e fora que tem algo que a gente tem que considerar, que o texto traduzido ele se insere primeiro de tudo na condição de que o livro na nossa sociedade ele é uma mercadoria. Ou seja, pode não ser vantajoso fazer livros que vão ter poucas tiragens para um público muito específico. E isso leva ao trabalho que qualquer tradutor pode considerar inútil, porque assim, bem, ele teve o trabalho de aprender aquela língua, ele vai pensar bem os outros que aprendam também. Exceções podem existir se for um texto muito importante, em que, sobretudo pensando em alunos de graduação, vale com que eles tenham contato quanto antes, ao invés de esperar que eles se familiarizem suficientemente com aquela língua estrangeira, para poder estudar e ter contato com a literatura especializada. Isso que a gente tem que considerar. Então, dito isso, a gente pode usar como exemplo duas áreas. A primeira que eu vou dar exemplo é a teologia. Nela, você vai ter que ter noções de grego, de hebraico, também de aramaico. Por quê? Porque são as línguas que a Bíblia foi escrita originalmente. Ou seja, mesmo que o teólogo ele não leia sistematicamente a Bíblia nessas línguas, pelo menos noções de como funciona e se estrutura as línguas, bem como, sobretudo, noções vocabulares de palavras-chave para a interpretação de passagens, ele vai ter que ter noção. Tanto do grego quanto do hebraico, sobretudo. Outro exemplo se dá dos estudos literários, que aí depende do autor que você está estudando, né? Se você estuda Dostoiévski, por exemplo, você vai ter que saber ou aprender russo, não tem como escapar. Agora, se você estuda, sei lá, Machado de Assis ou Guimarães Rosa, você está em casa. Mas pelo menos o inglês para se comunicar e para ver o que a comunidade acadêmica produz no tema, você vai ter que ter. Não tem jeito também. Tem outro motivo também que é importante, o contato com as línguas estrangeiras. E quem nos diz isso é Humberto Eco na sua obra Como se Fazer uma Tese, que é a respeito da literatura acadêmica sobre aquele tema, ou seja, existe uma literatura especializada que você vai ter que ter contato, que vão estar em outras línguas satelizadas naquela que você tem que aprender de forma instrumental. Ele dá dois exemplos disso. Por exemplo, os classicistas, além do grego ou do latim, ou às vezes os dois, sabe-se lá, é bom que ele tenha também conhecimento do alemão. Por quê? Sobretudo porque desde o século XIX tem muita coisa em língua alemã produzida sob estudos clássicos de Grécia e de Roma. Então é bom que ele tenha contato, inclusive tem muito classicista que acaba aprendendo alemão justamente para tomar nota desses livros importantes.
Basta a gente lembrar que a paideia do Jäger, que é um texto importante para classicistas, seja da filosofia, da história, enfim, que eles acabam tendo contato com o alemão. O outro exemplo é da psicanálise, onde, bem, a gente sabe que textos em francês, em alemão foram produzidos originalmente por psicanalistas notáveis como Freud e Lacan, mas o inglês ele também se faz muito importante. Por quê? Porque tem muita coisa de psicanálise em língua inglesa, sobretudo de crítica à psicanálise, ou seja, o estudante de psicanálise ou o psicanalista, eles também vão ter que ter nota do inglês para poder ter contato com essa literatura especializada. Agora, partindo especificamente para a filosofia, o que eu tenho a dizer? Ela, como a teologia ou como os estudos literários, lida basicamente com o texto, ou seja, diferentes, sei lá, da geografia, da educação, da antropologia, que tem pesquisa de campo, pesquisa participante, ou seja, pesquisas mais práticas, são áreas que, tal como a filosofia, você vai ter que basicamente sentar e estudar. É essa a pesquisa, não tem outra coisa. Ou seja, o contato com as línguas se faz mais importante ainda, porque você vai ter que aumentar o apanhado bibliográfico o máximo possível. E que línguas interessam para a filosofia? Num primeiro momento, pensando em conhecimento de verbetes, o grego e o latim. Por quê? Porque tanto na antiguidade quanto na Idade Média foram períodos que se produziram muitos conceitos, muitas categorias filosóficas importantes, que foram sendo influentes posteriormente. Então é bom que pelo menos essa noção de verbete, de palavras-chave, a gente acabe tendo, tanto do grego quanto do latim. Podem ter exceções que fujam um pouco da curva, como é o caso do árabe. Eu mesmo na graduação tive uma colega que teve que estudar árabe, justamente porque ela estudava Al-Farabi, que é um autor do Falsafa, ou seja, da filosofia islâmica. Mas de modo geral, fora o grego e o latim, a gente tem que ter noções das línguas modernas, que são 4 importantes, ou seja, se você prestar uma pós-graduação em filosofia, pelo menos uma dessas 4 você vai ter que ter noção, que são quais? O inglês, o italiano, o francês e o alemão. Por que elas? Porque são línguas em que pessoas importantes escreveram originalmente. Se você, sobretudo de história, de ciências sociais, você deve estar perguntando, e o espanhol? O espanhol também tem muita coisa, tem muita literatura especializada. Só que não teve ninguém importante que escreveu em espanhol. Eu não estou dizendo que não teve filósofos em espanhol. Tiveram. O Namuno, o Ortega y Gasset, mas eles não repercutiram tanto, não tiveram o alcance que os autores dessas outras 4 línguas, que são preteridas para quem estuda filosofia. Pelo menos uma delas, né? Se a gente não considerar o inglês, que é universal. Bem, esse vídeo foi breve, foi mais para dar esclarecimento. Uma última coisa que eu posso dizer é, se você já está na faculdade, procure centros de línguas, procure pegar aulas em cursos de letras, se tiver no seu campus, para você ter contato com essas línguas, sejam línguas clássicas ou línguas modernas. E aproveite ao máximo essas oportunidades e estude junto com os saberes que já são importantes para a nossa área. Dito isso, forte abraço.